Jesus, como que você adiciona álcool na cerveja? Na verdade, a gente não adiciona o álcool na cerveja. A nossa cerveja passa a ter álcool após a fermentação. A fermentação nada mais é do que o fermento, né, a levedura que a gente adicionou lá no nosso mosto, no final da mostura, ele vai consumir aqueles açúcares que nós extraímos do malte durante a mostura. Ele vai consumir e vai eliminar o CO2 e o álcool. A partir desse momento que a nossa cerveja vira cerveja e passa a ter álcool. Como que eu sei que a minha fermentação chegou no final, eu já posso passar para a próxima etapa? Se vocês olharem aqui, enquanto a fermentação está acontecendo, aqui eu já tenho uma fermentação já acontecendo há alguns dias, e vocês vão ver que eu tenho aqui um movimento, né, dentro dessa pecinha aqui. O nome dessa peça se chama airlock. Ela está aqui, a função dela, ela está aqui conectada no balde, a função dela ela vai permitir ela vai eliminar o CO2 que está sendo gerado aqui dentro, né, conforme a levedura vai consumindo açúcar, ela vai eliminando o CO2, eu preciso expelir esse CO2 do balde, e essa pecinha aqui, ela está aqui para isso. Ela me ajuda a eliminar o CO2 e não permite que o oxigênio de fora entre dentro do balde. Esse é o papel dela. Então, com alguns dias de fermentação, aqui eu tenho já alguns dias, é possível ver a movimentação aqui dentro do airlock. Uma das maneiras de saber se a minha fermentação já finalizou ou não é através dessa movimentação, só que ela não costuma ser precisa, porque eu posso não ter mais movimentação no airlock e ainda a minha fermentação ainda está acontecendo lá dentro do balde. Então, a forma mais segura e precisa de saber se a minha fermentação chegou no final é fazendo a medição. Normalmente eu faço a medição de 2 em 2 dias. A medição ela é feita usando um densímetro. Aqui eu tenho, no caso, um mini densímetro, né? Aqui eu tenho uma proveta. Então a medição ela é feita assim, eu pego um pouco do líquido, recolho um pouquinho desse líquido aqui, eu coloco aqui o densímetro e vai me dar um valor. Com o passar do tempo e com o passar das medições e esse valor ele se manter estável, né? Ou seja, eu não tenho mais oscilação de valor, significa que a minha fermentação chegou no final. Então eu já posso passar para o próximo passo, que é a maturação. Tem um passo intermediário que eu faço depois da fermentação e antes da maturação, que conforme vai chegando no final da fermentação, esse fermento que está em suspensão aqui dentro desse balde, ele vai sedimentando, ele vai se acumulando no fundo do balde. Isso cria uma lama, uma espécie de uma gosma mesmo, né? Uma gosma gelatinosa no fundo do balde, e não é importante que isso vá para o próximo passo, que ele seja transferido para o balde onde vai ser feita a maturação. Então o que eu faço aqui para dar uma ajuda nisso, eu diminuo bem essa temperatura. Aqui em casa eu tenho um frigobar com controle de temperatura, então eu consigo manter uma temperatura estável durante a fermentação. Então eu abaixo essa temperatura para bem próximo de zero. Por quê? Porque isso vai me ajudar ainda mais a sedimentar esse fermento e fazer com que ele fique ali no fundo. Com isso ele não seja transferido para o próximo balde. É muito importante também essas anotações, né? Eu fiz uma medição assim que eu terminei a mostura e adicionei um fermento, eu preciso anotar esse valor. No final da fermentação é muito importante que eu anote esse valor também. Usando esses dois valores que eu tive, que o densímetro me passou, eu vou jogar eles no software e esse software vai me dar o teor alcoólico da minha cerveja. Então eu tenho por costume, todas essas medições eu anoto e uso a última que eu peguei para fazer essa continha aí e saber quanto de teor alcoólico que minha cerveja tem. Mas é importante você ter sempre essas anotações. Eu, como um diário mesmo da cerveja, eu vou anotando até para ir acompanhando se a fermentação está ok, se ela está acontecendo. Um período de fermentação ok, né, que eu uso aqui é pelo menos 7 dias. Em alguns casos isso leva um pouco mais, e o que vai determinar se a minha fermentação finalizou em 7 dias ou não são essas medições que eu vou fazendo ao longo da fermentação. Isso é bem importante de ser feito. No próximo vídeo eu vou falar sobre a maturação e vou mostrar também a transferência desse líquido que está fermentando aqui, né, da cerveja que está fermentando para o balde onde vai ser feita essa maturação, e também vou mostrar essa lama, essa sujeira, né, esse final, aí, o fermento que vai sobrar dessa nossa fermentação, para vocês verem como que é e como que isso fica dentro do balde. Bom, é isso. Esse vídeo é rapidinho sobre fermentação. No próximo eu vou falar mais sobre a maturação e os próximos passos aí da nossa cerveja.